título, como nós podemos fazer para unir dois estilos diferentes de dança, tá? Como assim estilo, tá? Então quero que a gente já comece aqui entendendo onde a gente está. Quando a gente fala sobre estilos de dança, a gente fala sobre linguagens e códigos diferentes um do outro. Então, por exemplo, dois estilos de dança diferentes. Krump, que é o estilo que eu danço, e Pop, que também é uma dança de rua, mas é um estilo diferente. Vamos distanciar um pouco mais. Krump, que é o estilo que eu danço, e Balé Clássico. São estilos diferentes, tá? Mais um, Krump, que é o estilo que eu danço, estou usando ele como exemplo porque é mais fácil, e Jazz Dance. São estilos de dança diferentes, tá? Então aqui quando nós falamos sobre estilos diferentes de dança, né, a gente está falando também sobre códigos de dança diferentes, tá? Então é isso que eu quero que a gente entenda, para que a gente possa ter um raciocínio igual, tá? Então a gente tem também o costume de falar que um estilo de dançar diferente do outro, ele está na mesma linguagem, no mesmo código, mas são formas diferentes de um dançarino fazer do outro. Então, por exemplo, no Krump também tem isso. Olha, o meu estilo de dançar Krump é diferente de outros Krumpers, tá? O meu estilo de dançar Krump é diferente, por exemplo, do Tyrese, que é o criador do Krump. Eu danço também, mas se você olha eu dançando e olha ele, é totalmente diferente, né? Porque o corpo é diferente, o estudo é diferente e por aí vai. Então, só que nós estamos falando sobre estilo e código totalmente diferente um do outro, tá? Poxa, Sonic, então beleza. Quer dizer que se eu quiser, eu posso tentar unir movimentos da minha dança, que pode ser, vai lá, hip hop dance, com o balé clássico? Sim, é possível. Ah, eu posso unir com movimentos do jazz dance? Pode, é possível, tá? Eu posso unir movimentos de um estilo de dança, das danças de rua, com outro estilo de dança de rua? Sim, né? Acredito que a galera que mais me acompanha por aqui tem já um envolvimento, pelo menos prévio, ou está se envolvendo, né, nas danças urbanas em maior parte. Mas isso que eu vou falar aqui hoje pode ser aplicado em qualquer estilo de dança, tá? Então mesmo se a pessoa for de um estilo que pertence ao contexto das danças urbanas ou não, ela vai poder aplicar essas técnicas para vários objetivos, é claro, tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje, não é? Bom, para que a gente possa começar, agora que eu fiz uma introdução, que eu expliquei como que a gente vai fazer esses detalhes funcionarem, agora a gente vai fazer, vamos direcionar agora para o nosso foco. O que eu estou falando aqui, pessoal, é uma coisa que muita gente às vezes entende como impossível ou desconectado, né? Então, por exemplo, nossa, como é que eu vou fazer para misturar um break com o Krump? Como é que eu vou fazer misturar o Krump com o Pop, né? Então, antes da gente poder entender como que a gente faz para misturar, né, para juntar, se for preciso juntar, é bom a gente ter uma orientação, ok? Eu vou falar para você 3 detalhes, ok? São 3 detalhes de estudo que vão fazer você entender como é possível fazer isso, tá? E por que existe um processo para isso acontecer, ok? Então vamos lá, 3 detalhes. Quem estiver chegando aí, pessoal, né, dá um salve aí para a gente poder ver quem tá. A Rabi tá por aí, Moraes também aí. Isso aí, galera. Bom, quem for chegando vai acompanhando aí, né? Depois eu vou gravar essa live em outro lugar. Não vou salvar aqui no Instagram, mas eu vou deixar lá o vídeo salvo para depois compartilhar em outro lugar, né? Então vamos lá. 3 detalhes importantes. Vamos lá. Primeiro, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Né? Eu coloquei aqui, eu deixei lá o primeiro comentário compartilhando a live. Vou colocar aqui para vocês, então vou escrever, tá? Primeiro detalhe que vai fazer a gente entender como isso funciona. Objetivo, tá? Poxa, Sonic, por que objetivo? Por que você está falando que para eu poder fazer o que eu quero fazer, eu tenho que ter um objetivo, né? Porque é mais fácil e mais coerente para você não parar o processo no meio do caminho quando você tem um objetivo bem definido, tá? Então, como que você define esse objetivo quando você vai juntar 2 estilos diferentes? Qual é o foco? Qual é para onde você quer ir juntando esses 2 estilos? Qual que é o objetivo final? Por exemplo, eu vou usar a minha dança numa batalha. É um exemplo de possibilidade para eu juntar 2 estilos diferentes. Eu vou usar a minha dança em uma apresentação, vou montar uma coreografia. É um outro exemplo. Eu vou estudar 2 estilos diferentes para que a minha coreografia seja composta desses 2 estilos, tá? Eu vou fazer, por exemplo, a mostra
de dança, né, de um solo que eu tenho, certo? E para isso eu quero usar dois estilos diferentes, certo? Tudo isso que eu falei são exemplos de objetivos que você pode usar para você ter uma âncora para o seu processo, tá? Por que isso, Sonic? Porque o processo de você juntar dois estilos diferentes, ele não é simples. Ele demanda esforço, tá? Ele demanda tempo e ele demanda conhecimento, certo? Para que isso aconteça, então, você vai precisar dispor e se envolver com um processo, ok? Quando você vai se envolver com esse processo, você vai se aprofundar, ok? E aí, quando você tem um objetivo, porque a gente falou agora há pouco, você consegue ter um local para onde ir, certo? Então vamos lá. Esse objetivo, ele vai sempre funcionar como uma âncora para você poder entender o porquê que você está trabalhando dois estilos diferentes. Até porque se você falar assim, eu quero juntar dois estilos só por juntar, só porque eu gosto, só porque é bonito, não que está errado. Você pode gostar, você pode fazer por gosto pessoal. Mas a chance de você mergulhar nesse processo é muito menor. Tá? Então, em primeiro lugar, guarda isso. Você quer trabalhar para juntar dois estilos diferentes de dança, para você compor a sua linguagem? Pense que você vai precisar fazer por um objetivo, certo? Então coloca a sua dança lá como ponto principal e veja por que você está fazendo isso, ou por que você quer começar a fazer isso, ok? Isso já vai ser um ponto para você poder mergulhar no processo, ok? E beleza, então em primeiro lugar, objetivo. Deixa eu ver quem mais está por aí. Diana, Clayton, Débora, é isso aí pessoal, sejam bem-vindos quem chegou aí. Estamos falando sobre como você pode fazer para unir dois estilos de dança diferentes, tá? Que sejam totalmente diferentes e coisas parecidas. Vamos lá. Próximo então eu falei sobre o objetivo, vou colocar o número 2. Beleza? Bora lá, galera, bora estudar. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer por aí também, ok? Porque aí a gente vai respondendo até o final da live. Então bora lá, vamos ver aqui. Número 2. Fundamento e foco. Olha que interessante. Eu estou no meu espaço, pessoal, vocês estão vendo que eu estou aqui com o fundo livre. Por quê? Eu vim para esse espaço aqui, hoje, geralmente eu faço a live na mesa, né? Eu estou aqui porque eu vou demonstrar algumas coisas do que eu faço, ok? Eu estou justamente compartilhando esse detalhe de como é você unir dois estilos de dança diferentes, porque é uma coisa que eu fiz, né? Para quem às vezes conhece um pouco da minha trajetória, para quem não conhece, eu passei por vários estilos antes de chegar nesse que eu tenho, que é o Krump, tá? Então eu passei pelo popping, pelo locking, eu fiz aulas, né, de hip hop dance, fiz aulas de breaking, né? Então teve estilo que eu treinei e teve estilo que eu fiz aula, né? Felipe, boa noite, mano, beleza? Isso aí, sejam bem-vindos, pessoal, bora lá. Então o que acontece? Eu absorvi várias linguagens no meu corpo e eu tive que buscar depois uma para eu poder me aprofundar, para eu poder criar uma identidade, a minha identidade na dança. E é uma coisa que é interessante você desenvolver, a sua identidade. Isso é um tema para uma outra live, né? Mas isso é muito interessante, você entender essa questão de identidade. Beleza. Ter a sua identidade e conectar ela ao estilo que você dança é uma consequência. Então você tem lá a identidade e ela está conectada ao jeito de dançar que você tem dentro daquele estilo. Que pode ser hip hop, pode ser dança contemporânea, enfim, qualquer estilo. Tá? E toda dança, ela vai ter o quê? Um fundamento que é a raiz dela, ok? Que se você tirar esse fundamento, você perde a característica daquela dança. Ela não é mais aquele estilo de dança. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Certo? É isso aí. Sejam bem-vindos que está chegando, pessoal. Bora lá, continuando. Então toda dança tem um fundamento, certo? E é uma coisa muito importante, você precisa ter na ponta da língua quais são os fundamentos da sua dança, ok? Né? E detalhe, eu vou até mais além, não só saber quais são, mas também ter uma prática, um aprofundamento nesses fundamentos, certo? Por que, Sonic? O que isso vai me entregar? O que isso vai fazer com que a minha dança evolua? Isso vai fazer você ter ali a sua identidade, como a gente falou agora há pouco, e saber o que é o potencial que aquela dança pode te entregar, ok? Então seja ela hip hop dance, break, dança contemporânea, quando você aprofunda o fundamento, você entende mais da raiz dela, você consegue saber tudo o que aquela dança pode te entregar. Você não fica na superfície, isso eu até falei em outra live, alguns dias atrás, né?
como que você faz para se desenvolver, como que você faz para poder criar o seu jeito de dançar, né? Então você só cria isso quando você se aprofunda bem no fundamento. E aí você estuda bem esse fundamento, pratica bem esse fundamento, até chegar uma hora que ele vai ficar praticamente automático no seu corpo. Sonic, mas isso é muito treino. E é isso que eu quero te motivar a fazer. Você entender que esse treino, ele vai fazer você criar sua identidade e vai fazer você ter uma âncora de novo para você ter para onde ir também. Senão é aquela coisa, a gente começa a misturar um monte de detalhe e não sabe por que a gente está misturando, não é verdade? Então vamos lá, vou dar alguns exemplos. O que é o fundamento? Eu vou dar um exemplo da minha dança, que é o crump, tá? Um dos fundamentos do crump é o bounce, a forma de você se mover. Um outro fundamento é o que? Você tem uma energia, né? Você é hostil enquanto dança crump. Não quer dizer que a gente dance com raiva toda hora. Você é hostil dançando. Você tem ali uma intensidade nos movimentos. É um fundamento. Ou seja, se eu tirar, por exemplo, isso, o que vai acontecer? O crump não vai ser mais crump. Eu posso falar que eu estou dançando um estilo livre, por exemplo, mas eu não posso falar que é crump. Entende? Vamos dar um outro exemplo que é mais da nossa realidade, é mais simples de entender, né? Eu fiz aula de balé por um tempo, né? Não formação, mas eu fiz uma aula para poder entender como é que era o corpo do balé, porque eu iria ensinar bailarinas, até hoje eu ensino, né? Eu ensino o meu estilo de dança, né? Seja crump ou até outro estilo de dança. Acontece, eu fui estudar, certo? E eu fui entender como que funcionava o corpo no balé. Aí voltou, pausa, travou, voltou. Estão me ouvindo, galera? Confirma aí se estão me ouvindo, por favor. Né? Tem uma pausa aqui, mas voltou. Então o que acontece? Continuando, eu fui entender como é que era o corpo do balé para poder saber como que eu passaria o meu estilo para quem dança balé, porque eu precisei disso. Né? E aí, quer ver um exemplo? Salto no balé. Não tem como você fazer um salto sem um plié. Ok? Então o que acontece? Se você tira o plié do balé, você não deixa ele acontecer mais, porque você não vai mais saltar. Entende? Ou quando você saltar, você corre um risco muito grande de machucar o seu joelho, mas é uma parte integrante do balé. Entende? E cada estilo tem a sua parte integrante, o seu alicerce. Tá ficando claro, pessoal? Vai me acompanhando aqui. Vai escrevendo se vocês estão conseguindo entender o raciocínio. Tá? Agora vai ficar mais claro. Então assim, entenda o fundamento da sua dança, entenda qual que é a raiz, a profundidade e saiba dançar bem com esse fundamento, tá? Por que isso, Sonic? Agora me explica, o que isso tem a ver com eu unir dois estilos diferentes de dança, tá? É a mesma coisa, agora vai ficar mais claro. Todo mundo aqui passou pela escola, pelo prezinho, né? A gente teve que desenhar por um tempo, certo? A gente teve que pegar lá giz de cera, lápis de cor, beleza. Como que você faz? Às vezes quando você não ia desenhar nada, você ia pintar, por exemplo. Vamos supor que tem um círculo, tá? Numa folha em branco. E você tem duas cores, você tem a cor vermelha e a cor verde, tá? Se você for usar as duas de uma vez, o que vai acontecer? Você até vai fazer um monte de traço, você pode preencher aquele círculo, tá? Mas vão ser linhas diferentes. Por quê? Porque cada hora o lápis está em um lugar, você vai fazer isso aqui, ó. Acompanhe o meu raciocínio, não perde, né? Você vai estar fazendo isso aqui com os lápis, beleza. Ou seja, você vai estar pegando uma folha em branco e você vai estar riscando ela com cores diferentes. Você só vai conseguir misturar de verdade essa cor como? Se você primeiro, eu falei da cor verde e a cor vermelha. Você só vai conseguir misturar efetivamente as duas cores se você primeiro pintar o círculo com uma cor e depois você pintar com a outra. Por quê? Porque você não vai estar usando os dois lápis ao mesmo tempo. Você vai estar usando primeiro um e depois o outro. Conseguiu acompanhar meu raciocínio? Vai dizendo aí, pessoal, se sim, se está conseguindo acompanhar, se está entendendo. Ou seja, imagina que você é essa folha em branco. Se você for misturar duas coisas distintas, você até vai conseguir preencher a sua mente, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai ter dois caminhos distintos que não estão se conectando. Olha que interessante. É aí que a gente começa a entender. Poxa, então é por isso que às vezes se eu pegar e falar assim, eu vou lá, eu danço hip hop, beleza, hip hop dance. E eu vou lá e começo a fazer aula de crump. Se eu não souber um processo e começar a colocar passo de crump do nada no hip hop, o que vai acontecer? Vai ser notável que a sua dança não está fluindo, você está jogando passos
em cima do que você já pode estar sabendo, porque ela não se conectou. Consegue entender o raciocínio? Olha só. Então, primeiro você tem que pintar o círculo de uma cor, para depois pintar com a outra cor. Com a dança é bem parecido. Se você quer juntar dois estilos diferentes, você primeiro precisa se preencher de um, para depois jogar o outro por cima, para que eles se conectem. Entende que interessante? Olha só. Então primeiro você vai pintar o círculo de vermelho, depois você vai pintar o círculo de verde. Melhor ainda, olha que interessante. Se você vai lá e pinta o círculo de vermelho, você aprendeu como preencher aquele círculo de vermelho, beleza? Para você preencher ele de verde vai ser mais fácil. Por quê? Porque você fez a mesma coisa com a outra cor. O que isso significa? Vamos trazer para o nosso ambiente, para a dança. Se você aprender bem um estilo de dança e ele ficar bem no seu corpo, para você trazer coisas de outro para o seu estilo, vai ser muito mais fácil, entende? Agora a gente vai para a parte mais prática, que eu vou até demonstrar um pouco aqui algumas coisas, claro, no meu estilo de dança, mas que você pode aplicar. Eu vou te entregar ferramentas de como você pode fazer no seu também, tá? Que não vai ser igual eu, porque eu danço um estilo às vezes diferente do seu, mas eu vou te mostrar o raciocínio, o processo. Então é aquela coisa, é uma forma de pensar que eu vou pegar e vou fazer assim, ó, pum, transferir para você. Aí você anota, se você estiver anotando aí, pega um bloco de notas, coloca aí, você vai escrever, e aí depois você vai substituir o que eu estou fazendo pelo que você faz, beleza? Então bora lá. Se você conseguiu entender, todo mundo entendeu, vai dando sim aí, pessoal, para poder saber. Deixa eu ver quem está por aqui. A Dayana está aqui ainda, Felipe, Vanessa, Cleiton, isso aí, pessoal, valeu. Valeu por estarem aqui, tamo junto, né? Então, pelo que eu estou vendo, vocês estão conseguindo compreender, certo? Qualquer dúvida, pessoal, pergunta, tá bom? Que eu vou deixar para responder no final da live as dúvidas, beleza? Mas eu vou responder. Ou seja, então nós entendemos o quê? Para você poder ter uma boa conexão de um estilo com o outro, você precisa primeiro desenvolver um bem, para que você tenha facilidade para desenvolver o outro, ok? Nada impede você de fazer, por exemplo, 2 aulas em paralelo, você fazer na mesma semana, uma aula de hip hop, uma aula de crump, não tem problema. O que eu estou falando não é que você vai deixar de aprender mais de um estilo. O foco aqui do que eu estou dizendo é o quê? Que você vai, na hora de juntar, se você precisar juntar, saber como fazer isso, para não ficar aquela coisa misturada sem sentido. E aí você vai entender muito bem como acontece isso, ok? Então bora para o número 3, último de hoje, que agora a gente vai para a parte um pouco mais prática, tá? Você não precisa fazer junto comigo, mas pelo menos anota o processo, porque isso vai te ajudar. Vamos lá. O número 3, né? Aí o Felipe falou que sabe dançar axé, tá vendo? E dá para usar o axé em outros estilos também, né? Eu conheço dançarinos de axé que dançam street dance, né? E isso aí fez o quê? Trouxe ali uma identidade para ele também, né? Olha que interessante. Vamos ver se foi. Pera aí, galera. Pera aí que eu vou escrever de novo aqui. Número 3, hein? Pera aí. Laboratório. Vamos ver se agora vai. Aê, foi. Vamos fixar aqui. O primeiro comentário que eu coloquei não foi. Beleza, pessoal. Então, olha só. Parte número 3. Tá, Sonic, você me explicou que eu tenho que fazer primeiro um estilo e depois começar a juntar o outro. Beleza. Como que eu faço isso? É através de um laboratório, ok? O que é um laboratório? É quando você pega um tempo para experimentar coisas da dança, que é diferente de uma aula. Ou seja, se você faz aula de dança, você não está fazendo um laboratório naquela aula, você está fazendo uma aula, tá? Laboratório é você experimentar aquilo que existe, né? Isso você vê muito nas aulas de dança contemporânea. Hoje em dia também está cada vez mais comum se fazer laboratórios em estilos diversos das danças urbanas. Às vezes chamam de prática, né? Freestyle, que é a mesma coisa, mas às vezes o nome é diferente, tá? Então entenda, anota aí, laboratório é você pegar um tempo para experimentar. Né? Na hora que a gente pensa em laboratório, a gente já lembra do quê? Da experimentação, lá, tudo de ensaio, né? Fazendo um monte de mistura. É isso, é uma experimentação. Beleza? Anotou? Então, o que acontece? Existem maneiras de você fazer o laboratório, tá? Porque o que acontece? Se você vai juntar um estilo com outro, você tem que ter um início, um meio e um fim. Isso vai fazer você criar um processo e ter um resultado, ok? Então eu vou passar para você 3 exercícios que você vai anotar, eu vou demonstrar e você pode anotar e substituir pelo seu estilo. Quero que vocês me ajudem. Quem está aí, deixa eu ver quem está aí de novo, Dayana, Cleiton, Marli, Felipe e Vanessa. Eu quero que vocês me ajudem escrevendo o exercício aqui, para fixar na mente de vocês. Podem me ajudar? Eu vou falar
Aí escrevam aqui que eu vou fixar, ok? Exercício 1, alguém escreve aí para mim. Olha só, em atenção. Exercício 1 escreve o seguinte: detalhe mais passo. Pode ser o símbolozinho de mais, tá? Detalhe mais passo. Alguém escreve aí para mim, por favor, e eu vou demonstrar. Detalhe mais passo, ok? É o exercício número 1 para você juntar dois estilos diferentes. Detalhe mais passo. Alguém vai escrevendo aí, por favor? Tá. Vamos lá, enquanto alguém está escrevendo, como que funciona isso? Detalhe, que detalhe é esse, Sonic? É o detalhe da sua dança de origem. Obrigado, Vanessa, ela escreveu aqui. Opa, todo mundo escreveu aí, agora sim, todo mundo participando. Valeu, Felipe, valeu, Vanessa, valeu, Dai, valeu, Cleito. Isso aí. Então o que você vai fazer? Primeiro, você tem que ter, como eu falei, um estilo de dança que você já está praticando. Tá? Então vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor aqui ó, que o meu estilo, tá? Ele seja o crump. Né? O crump ele tem sua característica. Como que se dança o crump? Ele tem uma postura, que são as pernas flexionadas, tá? Uma postura dos braços, uma postura do olhar, tá? Só que aí eu quero juntar, por exemplo, um passo, certo? Que eu aprendi em uma aula de hip hop. Que pode ser, por exemplo, o que? O sea walk. Esse passo aqui. Tá? Olha lá, presta atenção, hein? Olha que interessante. Se eu tenho uma postura, tá? Eu tô lá, eu tô fazendo a minha dança, tá? O crump. Eu tenho que encontrar um caminho para esse passo aparecer na minha dança. Então eu tenho a minha postura, eu não deixei de dançar crump. Eu tô lá. Postura, tá? Beleza. Eu tenho que ter uma saída e voltar para minha dança. Então estou aqui, bum, voltei para minha dança, ok? Outro exemplo, vamos supor que seja um exemplo mais fluido, tá? Estou dançando crump, fazendo ali groove, que é uma coisa do crump, estou fluindo, é uma coisa que a gente faz também. E quero incluir de novo esse passo. Eu vou lá, encontro minha entrada e volto, ok? Ou seja, entenda bem, como que funciona esse exercício? Você tem que ter um detalhe da sua dança de origem e um passo que você vai colocar de outra dança. Ou seja, isso você pode aplicar em qualquer estilo. Sonic, eu sei, eu danço hip hop e quero colocar um passo de locking. Tudo bem, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter um processo ali, você vai estar com a sua dança de origem e insere no laboratório. Beleza, é um exemplo. Sonic, eu danço popping, né? Pá, pá, pá. Um estilo, contração muscular. E eu quero inserir um movimento do pé, igual você fez agora, o sea walk. Mesma coisa, você vai encontrar uma entrada para esse passo acontecer. Dança contemporânea, igual. Dança contemporânea tem vários conceitos, né? Peso, toda dança tem, né? Mas digamos que elas orientam bem, né? Porque eu já fiz aula também de dança contemporânea. Você vai lá e tem lá peso, você vai trabalhando o peso. Junto com o peso você faz um salto do balé, por exemplo. Você não deixou dança contemporânea, mas você inseriu um passo de outra dança. Tá entendendo? Detalhe, isso não quer dizer que você vai no dia seguinte a esse exercício já estar fazendo isso com habilidade. Não. Por quê? Porque você vai ter que treinar mais vezes. Entende? Então isso é o quê? É um exercício que você vai repeti-lo várias vezes. Beleza? Exercício 1 anotado. Se alguém tiver dúvida, manda aqui. Mas exercício número 1 concluído, passado. Anota e faz. Depois eu quero que vocês me contem o que aconteceu mais pra frente. Manda no direct, à vontade. Beleza? Exercício 2. Alguém escreve para mim de novo. Atenção. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Vamos lá. Então, exercício 1. Detalhe mais passo. Desculpa que eu nem fixei, galera. Perdão. Eu falei que ia fixar, nem fixei. Mas vocês entenderam, né? Exercício 2. Vamos lá. O nome dele, olha só. Eu vou falar o nome. Alguém escreve para mim para poder me ajudar. Beleza? Exercício 2. Fluir. Tá? Fluir. Lateral, olha só as palavras, hein? De novo, fluir, vai escrevendo aí, fluir, lateral, cima, baixo. Vai ser mais fácil de entender assim, depois vocês vão entender na explicação. Então olha só, de novo, fluir, lateral, cima, baixo. Quem puder escreve essas 4 palavras aí para mim, que esse é o exercício 2. Fluir, lateral, cima, baixo. Parece meio estranho, mas vocês vão entender. Né? Escreve aí. Porque é melhor do que eu falar uma frase gigantesca. Né? Às vezes você anotar palavras vai ficar mais na sua mente. Então olha só, de novo.
Alguém escreve aí para mim. Fluir, lateral, cima, baixo. Aê, pessoal, valeu por participar, muito bem. Chegou mais gente aqui, deixa eu só dar uma olhada para passar o próximo. Érica Teles, Marlita aí também, Gustavo, Felipe, Wellington, sejam bem-vindos, pessoal. Estou no exercício 2, tá? O tema vocês estão vendo aqui da live é como você unir dois passos, né? Dois estilos, desculpa, não é nem passo, é estilos diferentes. Então estou passando várias formas, essa é a segunda. Vamos lá. Então o que acontece? Esse exercício é meio que uma continuação do exercício anterior, tá? Por quê? Se você fizer o exercício que eu te passei, qual que vai ser a consequência? Qual vai ser o resultado? Que eu te falei, né? Você tem um processo, que é o exercício, que foi o que eu te falei, e você tem um resultado. Qual resultado você vai ter com esse exercício que eu passei para você, número 1? Um resultado é o quê? Você vai ter inserido um passo de outra dança no estilo de origem que você tem. Beleza, isso entendido. Esse exercício 2, ele vai servir para quê? Para te dar mais possibilidades de usar esse mesmo passo ou outros, tá? Da mesma forma que você está usando esse primeiro que você colocou. Peraí, agora vamos lá. Sonic, então tudo bem, eu entendi a proposta do exercício, mas por que ele é lateral, né? Fluir lateral, na verdade, cima e baixo? Olha só, isso aqui é uma dica de ouro, anota aí, hein? A variação mais fácil que existe de você fazer qualquer passo é lateral e cima e baixo. Beleza? A mais fácil. Sonic, eu tenho esse movimento do braço. Como que eu faço para criar a possibilidade? A variação mais simples que existe. Esquerda e direita ou cima e baixo. Como se fosse uma cruz. Certo? A outro passo, cabeça. Lateral, cima, baixo. Se eu pedir para você circular, não vai ser difícil também. Mas você vai ter que unir duas coisas, que é lateral, cima e baixo. Aí já dá um nível à frente. Passou a unir, deixou mais complexo. Não difícil, complexo. Cima, baixo, simples. Lateral, lateral, simples. Ou seja, você vai treinar esse passo que você fez no primeiro, que foi o exercício 1, tá? Com essas características. Fluir lateral, de uma para outra, cima e baixo. Deu para entender? Agora eu vou demonstrar, ok? Então vamos lá. Com esse passo que eu estou fazendo, vou usar o mesmo passo, tá? Que é o Sea-Walk, tá? Minha dança é o Crump. Não tem nada a ver, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Crump tem uma postura totalmente hostil ali, o olhar. E o Sea-Walk ele é meio curtido, tá? Então o que eu fiz no exercício 1? Eu encontrei uma forma de encaixar a minha dança, beleza. Como que eu vou fazer o fluir lateral e o cima e o baixo? Fluir lateral, posição original, laterais, esquerda e direita. Beleza? Ou seja, estou dançando um lado, o outro. E não preciso fazer assim, eu posso dançar um pouco, bum, lá, tá lá, beleza? Bum, bum. Como que eu vou fazer? Vou seguir a música, vou entender uma posição confortável para o meu corpo, certo? Então, lateral. Ou seja, eu aprender a fazer o mesmo passo para os dois lados. Cima e baixo. Como esse passo é com o pé, eu vou encontrar a minha maneira de fazer cima e baixo. Vou te explicar. Eu posso fazer o movimento e ir para baixo. Porque o Crump tem mudança de nível para baixo e para cima. Olha que interessante, eu arrumei uma forma de colocar o passo e criar uma conexão sem deixar de ser Crump. Tá conseguindo entender? Ou seja, eu estou aqui e isso você pode aplicar em qualquer dança, hein? Lembrando, então estou aqui. Crump, estou dançando o meu estilo, tá? Bom, baixo. Danço um pouquinho aqui, bom, cima. Ficou claro? Ou seja, pega esse movimento, tá? Que você treinou no exercício 1, que é característica, foi isso? Deixa eu ver o que eu coloquei no primeiro. Desculpa se eu falei o errado aqui, hein? É detalhe, aí lembrei. Exercício 1, detalhe mais passo. Você vai colocar um passo só da outra dança na sua dança de origem. Exercício 2, fluir lateral. Então você pega esse mesmo passo, aprende a fazer para os dois lados. E aprende a fazer para cima e para baixo. Nem que seja a intenção, igual eu te falei, não precisa ser o passo.
Às vezes não é o braço, é uma coisa mais complexa, vai o corpo todo, deixa ele inteiro ir para a direita, inteiro para a esquerda, inteiro para cima, inteiro para baixo. Tá conseguindo entender? Tá ficando claro, pessoal? Comentem para mim. Vou beber uma água, que estou falando demais. Tá fluindo, galera, essa proposta? O exercício está ficando claro? Lembrando, você pode fazer isso com qualquer dança. Por isso que foi como eu falei. Você precisa ter um entendimento legal da sua dança de origem, porque você vai estar confortável o suficiente, tá? Para você inserir passos novos, certo? Não significa que você tem que ter um nível avançado, não. Mas você tem que entender, tá? Saber o que você está fazendo para você saber também qual passo que vai entrar. Senão é aquela coisa, vira uma coisa sem sentido. Isso é controle, tá? Beleza? Ok? Exercício 3. Para finalizar, estamos chegando ao final aqui, ó. 32 minutos de live. Vamos lá, galera. Último exercício, escrevam aí para mim, para finalizar, né? Isso aí dá laboratório para, nossa, dá muito laboratório, hein? Para você fazer, ó, dá laboratório para você treinar semana inteira, mês inteiro, né? Felipe falou, se eu não conseguir, eu já te falo já, Felipe. Mas assim, de uma forma geral, Felipe, todos que eu estou passando aqui, eles são exercícios, como é que eu posso explicar? De composição, de desenvolvimento. Você vai precisar fazer até você conseguir. Essa que é a realidade. Poxa, Sonic, se eu não conseguir na primeira, tenta de novo. E se eu não conseguir, de novo. Se você precisar de uma semana para aprender, não tem problema, porque é o seu processo. Entende? Pode ser que alguém consiga entender no primeiro, pode ser que alguém consiga entender depois de uma semana, depois de um mês. É até conseguir fazer, porque aí você vai ter passado um limite da sua dança. Beleza? Exercício 3. Anota aí, alguém escreve para mim, atenção, atenção. Olha lá, hein? Agora, esse aqui vai ser interessante, vai ser legal, né? Escreve aí para mim, por favor, né? Passo, como eu falei, palavras para ficar simples de você memorizar ou escrever. Passo, tá? Superior e inferior, ok? Então, exercício 3. Passo, superior e inferior. Quem puder vai escrevendo aí para mim. Esse é o exercício 3, eu vou explicar para você. Então é passo, superior e inferior. Que esse exercício aqui é um nível depois do 2. Então eu estou passando para você uma crescente. O exercício 1 está lá, o 2 ele vai te ajudar a aplicar melhor o 1. E o 3, ele pode ser inserido sozinho? Pode. Mas ele também vai ficar mais interessante depois de você desenvolver o 2. Eu vou explicar por quê. Então vamos lá, exercício 3 escreveram aí, obrigado Vanessa, obrigado o Cleiton, obrigado Felipe, valeu, obrigado Dai, isso aí. Exercício 3, passo superior e inferior. Isso aqui o nome já está explicando, tá? Eu deixei um nome bem simples para ele. Você vai dividir o seu corpo numa linha que nós chamamos de plano transversal, tá? É bom colocar um nome, para não ficar muito complicado, um nome, né, só para você lembrar. O que é plano transversal? É quando você divide o seu corpo em parte superior e inferior, ok? Isso é o nome que a educação física, como eu sou acadêmico, eu estudei educação física, que a educação física dá. Às vezes um outro estilo de dança pode passar um nome semelhante ou diferente, mas é a mesma coisa. Parte superior, parte inferior, ok? Então o que você vai fazer? Agora qual que é o próximo objetivo seu depois de desenvolver os outros dois? Você vai encontrar pelo menos um passo, tá, da sua dança que você quer inserir, que é feito com a parte superior do corpo, e um passo que é feito com a parte inferior. E você vai trabalhar os dois, ok? Ou seja, esse exercício ele é para te dar um maior repertório adicionando outros passos de outras danças, certo? Eu vou dar um exemplo aqui agora para demonstrar. Então, novamente, demonstrar com o cramp, que é a minha dança. Eu vou inserir, por exemplo, parte superior. Eu vou usar vamos colocar aqui, eu vou usar, tá, beleza. Eu vou usar a contração, tá, aqui da região do pescoço, que eu aprendi no pop. Pum, pum, pum. Da cintura para cima já é parte superior. Eu posso trabalhar tronco, posso trabalhar os ombros, posso trabalhar os braços, a cabeça, tudo aqui é superior. Ou seja, contração do pescoço. Pá, 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 pá. Beleza? Parte inferior, vamos usar um outro passo. Como eu fiz o seal walk na outra, eu vou colocar slide. Boa, slide é isso aqui, ó. Tá? Slide é escorregar.
esse escorregar aqui, certo? Que a gente está acostumado a ver, né? O do Michael Jackson e tudo, mas tem vários tipos de fazer. A base é o slide, é você fazer aqui. Então eu tenho um passo para a porção superior, que é a contração do pescoço, e um passo para a porção inferior, que é o meu slide. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um laboratório colocando cada um de uma vez, no tempo que eu quiser. Então estou lá escutando a música, cramp, minha dança, bounce, groove, beleza. Pá, contração. Pá, contração de novo. Pá, pá, duas contrações. Vamos alternar? Parte de baixo, slide. Eu estou fazendo com facilidade, pessoal, porque tudo que eu estou te passando eu já faço, tá? No começo pode ser um pouco difícil, mas você vai treinando. Então, estilo de dança seu, de base, o meu é o cramp, eu estou aqui. Slide. Eu encontro o caminho para ele. Danço mais um pouco, contração. Danço mais um pouco, slide. Beleza? Ou seja, você pode fazer isso de novo, com qualquer passo de dança. Pega o seu estilo de origem, é dança contemporânea, é jazz, é hip hop dance, beleza. Dança lá, faz o seu estilo. Pensa e guarda. Ó, eu vou aplicar esse passo e vai. Detalhe, não esqueça. Em todos os exercícios, você tem que estar sabendo também qual é esse novo passo que você vai inserir, tá? Então, se tiver dificuldade para esse passo aparecer, o que você vai fazer? Claro, treine esse passo separado antes de você ir para esse exercício, ok? Foi como eu falei. Nesse exercício, por exemplo, eu fiz fácil, por quê? Porque eu já tenho o domínio desses outros passos. Então, para eu inserir na minha dança, foi muito simples, eu já faço isso, ok? A minha dança agora, por exemplo, ela é o composto também de outros estilos. Por quê? Como eu te falei, eu dançava outros estilos e agora eu foquei no cramp, há alguns anos na verdade. Então eu trouxe a bagagem de outros estilos para o cramp. A minha dança naturalmente ficou desse jeito. Então não precisei forçar muito para ela ficar desse jeito, para ela ficar assim. Até porque nas danças urbanas, no cramp, o vocabulário é bem aberto. É mais simples de você fazer isso quando você entende, é claro, né? Em outras danças pode ser que não. Mas, se você raciocinar do jeito que eu estou te falando, se você entender bem, você pode aplicar isso em qualquer estilo de dança. Claro, a gente está falando aqui de possibilidades generalizadas, mas tem o objetivo que eu coloquei lá no primeiro, né? Lembra que são 3 pontos? O primeiro, né, é o quê? Objetivo. Segundo, fundamento. Terceiro, laboratório, que foram esses aqui. Wellington, eu coloquei nos dois, Wellington. Você chegou a ver? Então eu fiz 2 passos. Eu fiz a contração do pescoço e eu fiz o slide com o pé. Passo superior, contração do pescoço. Passo inferior, o meu slide que eu fiz com o pé. Eu usei os dois. Eu usei cada hora um deles. Conseguiu entender? Então é isso que você vai fazer. Você vai ter um passo para você inserir que é só da parte superior e um passo que é só da parte inferior, só da perna. Pode ser perna, pode ser pé, pode ser quadril também. Então da cintura para baixo ou da cintura para cima. Ah, beleza, entendeu? Fechou. Beleza, pessoal? Então assim, esse é o terceiro exercício. Estamos chegando ao final da nossa live. É isso aí, galera. Pessoal, dúvida? Alguém tem dúvida, tem pergunta? O Wellington já fez, já tirou a dúvida. E eu quero perguntar, se você não tiver dúvida, faz o seguinte para mim, por favor. Escreve uma palavra para a sua definição da aula de hoje.